caderneta de poupança é o investimento financeiro mais popular do país. Este ano, em maio, houve mudanças nas regras de rendimento da caderneta de poupança e algumas dúvidas persistem entre os investidores. Para entender de vez essas questões, hoje vamos desvendar as novas regras da poupança. Fique ligado e entenda, por exemplo, o que é exatamente a taxa Selic. Em resumo, é a taxa básica do Banco Central, o principal instrumento de política monetária. Saiba também como as mudanças impactam nos rendimentos deste investimento. O Educação Financeira já está no ar. A caderneta de poupança foi inventada em 1861 por Dom Pedro II. Mais de 150 anos depois, o Brasil tem cerca de 190 milhões de habitantes. E desse total, mais da metade, 98 milhões de pessoas, têm dinheiro investido em caderneta de poupança. Em abril deste ano, o total investido nessas cadernetas batia a casa dos 430 bilhões de reais. Você tem poupança? Tenho caderneta de poupança. Tenho. Tenho, pequena, mas tenho. Desde novinha, desde quando eu comecei a trabalhar. Para você realizar mais tarde algum sonho, adquirir alguma coisa, né? Uma reserva para alguma emergência, não só pagar apartamento, só isso. Desde que foi inventada pelo imperador Dom Pedro II, as regras para a remuneração da caderneta de poupança já mudaram algumas vezes. A mudança mais recente aconteceu esse ano, no dia 4 de maio, quando a caderneta passou a ser atrelada à taxa Selic, a taxa básica de juros. Na regra anterior ao mês de maio, a poupança era remunerada com 0,5% ao mês, mais a taxa referencial, ou 6,17% ao ano, mais a taxa referencial. Por exemplo, o dinheiro depositado em poupança durante o ano de 2011 teve um rendimento nominal de 7,5% ao ano, enquanto a inflação foi de 6,5% ao ano. Agora, com a nova regra, se a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano, a remuneração continua acontecendo no antigo formato. E se a taxa Selic for igual ou menor do que 8,5% ao ano, a remuneração passa a ser de 70% da taxa Selic mais a taxa referencial. É importante destacar que a poupança continua tendo a mesma liquidez, ou seja, pode ser sacada a qualquer momento. E os rendimentos continuam sendo pagos mensalmente a cada 30 dias da data do depósito. E ela permanece isenta da cobrança de taxas e impostos. Você, com certeza, já ouviu falar dessas novas regras. Elas foram amplamente divulgadas na imprensa. Mas responda sinceramente, você sabe como lidar nesse novo cenário com a caderneta de poupança? Sabe, por exemplo, o que é a taxa Selic? Não sei. Não. É a taxa de juros oficial do governo. Eu sei que é a taxa que controla os juros no país. Nós conversamos com o economista Mailson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, e ele nos deu uma bela aula de taxa Selic. Olha, a taxa Selic é uma taxa básica do Banco Central, que é formada por operações diárias do banco com o mercado financeiro. Ela é também a taxa que remunera as aplicações dos títulos do Tesouro Nacional. É uma taxa que é utilizada como base para a captação de recursos pelo sistema financeiro. Em resumo, é a taxa básica do Banco Central, o principal instrumento de política monetária. A taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil. Existem duas taxas Selic. A taxa Selic meta, que é definida pelo Conselho Monetário Nacional, e a taxa Selic diária, que é calculada todos os dias. Qual é a diferença entre as duas? A taxa Selic meta, como o próprio nome diz, é uma meta, um valor de referência fixado a cada 2 meses pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, mais conhecido pela sigla Copom. A taxa Selic meta é aquela estabelecida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central e é o principal sinalizador da política monetária do país. Já a taxa Selic diária varia todos os dias dentro de um pequeno intervalo. Na maioria das vezes, ela fica muito próxima à taxa Selic meta. A Selic diária resulta das operações do Banco Central, nas suas operações de mercado aberto,
para conduzir a Selic a essa meta estabelecida pelo Copom, que é aquela divulgada pelo Banco Central e amplamente apresentada na imprensa. A taxa Selic diária, ela é conhecida nas transações do Banco Central com o sistema financeiro, com os bancos comerciais. A sigla Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Trata-se de um sistema do Banco Central do Brasil, onde são depositados e negociados os títulos públicos federais. Esse sistema também é responsável pelo cálculo da taxa Selic diária. Ela é calculada a partir das operações de empréstimos lastreadas em títulos públicos, feitas por um dia entre os bancos. Essa taxa também é conhecida como taxa over Selic. Quando a gente define a taxa de Selic, a gente está olhando sempre, o comitê ele olha, né, o crescimento do país, a inflação, que muitas vezes pelo consumo, quando cresce o consumo, a gente tem um crescimento de inflação. Então, eu posso usar um dos instrumentos, que é a oscilação da taxa de juros, Selic, para eu aquecer ou desaquecer um pouco a economia, uma forma também de controle da inflação. Hoje estamos explicando em detalhes o que é a taxa Selic, para que você entenda as novas regras de rendimento da caderneta de poupança. E vamos à resposta do teste de bolso. A pergunta é a seguinte: as novas regras de rendimento da caderneta de poupança se referem a qual taxa Selic? Alternativa A, a taxa Selic meta, ou B, a taxa Selic diária? Acertou quem escolheu a opção A, taxa Selic meta. Vamos entender melhor. Historicamente, a menor taxa Selic meta que o Brasil havia tido era de 8,75%, vigente de julho de 2009 a abril de 2010. O recorde foi batido esse mês, quando a taxa caiu para 8%. A partir do momento em que a taxa Selic começou a cair e se aproximar cada vez mais da taxa da caderneta de poupança, a necessidade de mudar se tornou imperiosa, porque, do contrário, a taxa Selic ia ficar descontado o imposto de renda, não é, mais baixa do que a taxa da caderneta de poupança. E, nesse caso, haveria uma migração de investidores do mercado financeiro que aplica em CDB, em outros tipos de investimento, para a caderneta de poupança. Isso criaria dois problemas. O primeiro, um desequilíbrio, não é? No mercado. As instituições que precisam captar recursos para financiar as suas operações começariam a ter dificuldade de fundos, né, para sustentar suas aplicações. Por outro lado, as instituições que captam caderneta de poupança teriam um aumento tão gigantesco de captação que elas não teriam como aplicar isso. E o resultado desse processo todo seria uma ineficiência no sistema financeiro que seria prejudicial à atividade econômica no Brasil. Se uma pessoa mantém guardados R$1.000 na caderneta de poupança pelo próximo ano e a meta da Selic se mantém no período em 8%, ela vai receber 70% de 8% de remuneração mais a taxa referencial. Isso dá 5,6% de remuneração ao ano, mais a taxa referencial. Repare que a remuneração, quando passa a ser calculada pela Selic, será sempre menor que a obtida na regra antiga, que era de 6,17% ao ano, mais TR. A remuneração anterior da poupança, isto é, 6% mais a taxa referencial, é um resquício do período de inflação alta no Brasil e de indexação da economia. Agora, não há justificativa para uma aplicação sem risco, porque o governo garante a caderneta de poupança, sem imposto, ela é isenta do imposto de renda, tem uma remuneração muito acima da taxa de inflação. Em canto nenhum do mundo isso acontece. No Brasil, por uma tradição, isso foi ficando, até porque a taxa de juros Selic, ela sempre esteve muito acima da caderneta de poupança. Então, não havia nenhuma necessidade de mudar. Vamos simular o que aconteceria com a rentabilidade da caderneta de poupança em um prazo de 2 anos, caso o investidor guardasse R$200 por mês. Na regra antiga, com a remuneração de 6,17% ao ano, desconsiderando a taxa referencial,
o montante acumulado seria de R$ 5.111,82. Já com a nova regra, supondo que a taxa Selic fosse de 8% durante os 2 anos de investimento, o montante acumulado seria de R$ 5.083,13. Vale destacar que com a taxa Selic a 8% ao ano, o rendimento mensal, que na regra antiga era de 0,05% ao mês, cai para 0,044% ao mês. É importante lembrar que as novas regras só valem para os depósitos feitos depois do dia 4 de maio. Os que foram feitos antes dessa data continuam sendo remunerados no formato anterior. Assim, quem tem novos e antigos depósitos e puxa um extrato no banco vai encontrar esses valores separados. E quando for feito um saque, pagamento ou transferência, os recursos serão debitados primeiro dos depósitos novos. O estudante universitário André guarda dinheiro na poupança para formar uma reserva de emergência. Mesmo com as novas regras, ele pretende manter o investimento na poupança. Porque não tem nenhuma outra aplicação que tenha as mesmas características que a poupança, por ser bem simples de operar. Apesar de ter reduzido um pouco a rentabilidade da poupança, eu pretendo continuar com ela, já que o meu objetivo é no curto prazo. Sempre que eu precisar, a qualquer momento, basta ter o cartão do banco, eu posso tirar o dinheiro quando precisar. Hoje entendemos em detalhes a taxa Selic e como as novas regras impactam o rendimento da caderneta de poupança. Se você ficou interessado em conhecer outros investimentos, acesse o nosso site, onde você encontra todos os episódios já exibidos do Educação Financeira. E sempre que quiser, escreva para a gente pelo e-mail contato@tvef.com.br. Um forte abraço e até a próxima!